Boa tarde, eu chamo-me Dada, sou médico otorrinolaringologista, mestre em saúde pública e doutorado em morfologia. Sou professor associado de anatomia da cabeça e pescoço na Universidade Eduardo Mondlane. Sou membro do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina e do Hospital Central de Maputo e gostaria de apresentar o trabalho intitulado Corpos Estranhos em Otorrinolaringologia. Antes de iniciar, gostaria de agradecer à comissão organizadora do segundo Seven International Multidisciplinary Congress pela oportunidade. Tenho aqui um breve resumo do meu currículo, que eu sou professor associado de anatomia, sou regente de anatomia nos cursos de medicina, farmácia, medicina dentária e enfermagem, sou membro da comissão de ética do Hospital Central e da Universidade Eduardo Mondlane, sou chefe do Museu de Anatomia e sou autor de 2 livros e vários artigos. O que é que são corpos estranhos? Corpos estranhos é qualquer elemento animado ou inanimado, introduzido nos orifícios naturais de cabeça e pescoço de forma voluntária ou involuntária. Já na história encontramos relatos sobre a presença de corpos estranhos nos orifícios naturais. Temos os relatos de Aesop, que foi 560 a.C., e também em alguns esqueletos encontrados no início da civilização, mostram a presença de tabaco no canal auditivo externo. Quais são as causas de ter um corpo estranho na cabeça e pescoço? Nas crianças, resulta da negligência dos adultos. Se o adulto deixou comida ou algum objeto perto da criança e a criança tem acesso a esses objetos, pode haver este acidente. A própria curiosidade das crianças, eles querem explorar o mundo, né? Colocando objetos na boca, no nariz, no ouvido. A aspiração dos corpos estranhos acontece quando a criança está a comer ou está a brincar, está a saltar, está a correr enquanto come. Temos relatos de crianças mais velhas, mas ainda pequenas, dão objetos ou dão comida aos mais pequeninos, e também temos acidentes resultantes deste facto. As crianças também podem imitar os adultos. Alguns adultos têm por hábito colocar coisas na boca, como agulhas, alfinetes, e as crianças podem imitar. Também podem estar a fazer gracinhas, ou em caso de tédio. No adulto é diferente a causa. Pode ser por mau hábito de mastigação, comer rápido, não mastigar bem. Alteração dentária, os dentes não estão bem, tem alteração nos dentes, ou inalar ou engolir objetos durante a diminuição da consciência ou durante o sono. No caso de anestesia, a pessoa está anestesiada e pode aspirar algum objeto que está inconsciente. As próteses dentárias diminuem a sensibilidade e também pode haver algum incidente por causa da presença de próteses. Acidentes de trabalho, as costureiras, os alfaiates colocam agulha na boca, isso também pode dar. Também temos os casos de transtorno mental. Também é um problema importante nos adultos. Encravamento de um bolo alimentar grande na via digestiva, como no esófago, presença de um tumor, uma tumoração, uma estenose no esófago, faz com que o corpo estranho fique alojado por cima da área estenosada. E prisioneiros que fazem deliberadamente, ingerem os corpos estranhos de forma deliberada, poder sair dali. Quais são os fatores que condicionam o tipo de corpo estranho? Os hábitos alimentares são importantes. Que tipo de alimento? Os hábitos culturais da própria região, se é uma região
que tem pesqueira, a região pesqueira, naturalmente vamos ter mais incidentes com espinhas de peixe. O extrato socioeconômico é importante, pela nossa experiência. Temos mais corpos estranhos em pobres, e a exposição diária a objetos potencialmente ingeríveis ou aspiráveis. E a falta de supervisão dos adultos também é importante. Que tipo de corpo estranho nós temos? Nós temos corpos estranhos inorgânicos e orgânicos. Dentro de inorgânicos, nós temos brinquedos, bolas, olhos de boneca, objetos de metais, moeda, e normalmente podem ser assintomáticos e podem ser descobertos por raio-x. Os objetos orgânicos são sementes, algodão, madeira, esponja. Esses são mais irritativos, são assintomáticos e podem produzir gonorreia se estiver nas fossas nasais ou otite externa com otorreia se estiver nos ouvidos. Dependendo da natureza do corpo estranho, os corpos estranhos podem aumentar de tamanho, por exemplo, uma semente dentro do canal auditivo externo, pela presença de calor e umidade, ela aumenta de tamanho, pode germinar, pode alterar a forma, pode dissolver, pode desintegrar, fragmentar, entrar mais profundo, irritar ou até próprio corroer a mucosa aerodigestiva, pode também corroer e dar problemas na vizinhança e até provocar reação físico-química, que no caso de baterias. Os corpos estranhos nasais, eles são mais frequentes em crianças de 1 a 4 anos, desde botões, rolamentos, esfera, bolinhas de papel, pedaços de algodão, borracha e material vegetal. E aqui chama a atenção que os vegetais são mais irritantes e provocam mais sintomatologia e mais rápida. Nem sempre a criança diz que tem corpo estranho, porque ela tem medo, tem vergonha, mas na presença de uma criança com rinorreia unilateral fétida e obstrução nasal unilateral, pensar sempre na presença do corpo estranho. A criança pode estar irritada, pode ter pode ter rinorreia fétida, unilateral e lesões de escoriação de sempre a suar na narina daquele lado. Por vezes, este é um achado radiológico. Os corpos estranhos faríngeos pode começar com uma odinofagia discreta a intensa, sensação de picada. Se for espinha, é importante esse sintoma. O doente diz pica e ele aponta exatamente o sítio. Se ele começa a mexer, a dizer que sobe, desce, isso normalmente não é pode ser uma lesão, mas os corpos estranhos são, quando é uma espinha, o lugar que ele aponta, é o lugar que normalmente está presente o corpo estranho. Se criança mais velhinha, ele consegue dizer que é uma dor tipo picada que pica, mas uma criança mais pequena, ela simplesmente abstém-se de comer e recusa a comer e beber. Nas vias aéreas, os corpos estranhos dão sintomas respiratórios como dispneia, tosse e asfixia. Os corpos estranhos da laringe, na presença de uma criança que tem um estrudo laríngeo súbito, uma criança que estava previamente saudável e começa com sintoma respiratório, pensar sempre na presença de um corpo estranho aspirado para a via aérea. E se tiver disfonia, isso ajuda a pensar também na presença de um corpo estranho laríngeo. Na traqueia, está um quadro dramático de aspiração, uma dispneia obstrutiva alta, com uma tosse irritativa, mas aqui não temos disfonia nem afonia. Não temos nem disfonia nem afonia. Pode dar também chiado. Corpo estranho no brônquio, da dispneia. Sempre que temos uma criança que tem uma dispneia súbita, sem sinais de infecção, sem estar constipado, sem estar doente previamente, e a criança começa subitamente com dispneia, pensar na presença de um corpo estranho na via aérea. Neste caso, no brônquio. E um corpo estranho no brônquio pode
teletalactasia, pneumonia, bronquite, proctasia e até morte. Corpo estranho no esôfago, dá disfagia, vômito, vômito e pode provocar o esôfago, criar mediastinite e morte. Aqui nós vemos um doente com moeda, e pelo raio-x afinal são duas moedas. Corpo estranho no ouvido, sobretudo dá dor do ouvido, e essa dor do ouvido muitas vezes é resultante da tentativa de extração prévia. Pode dar hipocúsia, otorreia e zumbido. Os corpos estranhos normalmente se encravam nesta área aqui, é chamada istmo, que é a união entre a porção óssea e cartilaginosa do tipo externo. Os corpos estranhos da traqueia nas crianças podem ser semente e grãos, mas no adulto costuma ser parte ou fragmentos da cânula. Mas foi feito um estudo de 5 anos no Hospital Central de Maputo para ver estudo epidemiológico e clínico para traçar um perfil dos doentes com corpo estranho. Dos 3.060 doentes estudados, 445 foram escolhidos por várias razões, desde processos incompletos, ausência de informação, se tinha corpo estranho, se não tinha corpo estranho, processo incompleto, mau preenchimento, etc. Ausência de processo, inclusive. Aqui nós vemos o Hospital Central, a fachada do banco de sangue em direção do hospital, e aqui temos a fachada de urgência. Nesse estudo vimos que os corpos estranhos são mais frequentes, eles aparecem, não tem um padrão mensal, mas vemos que na verdade há um pequeno incremento no verão. Ao longo da semana os corpos estranhos têm uma distribuição igual, mas nos dias de semana parece haver uma diminuição. Provavelmente porque os pais estão em casa, têm maior controle, maior supervisão das crianças, também porque as creches estão fechadas no fim de semana e porque as creches também são um fator de risco. Já vimos crianças que aparecem porque estavam na creche. Grupo etário, quase 90% são crianças de 5 a 9 anos de idade, sendo cerca de 50% até 4 anos de idade. O sexo masculino é relativamente mais predominante do que o sexo feminino, também pelo espírito aventureiro e curioso dos rapazes. Dentro desse estudo, qual foi o sintoma mais frequente? Foi a disfagia, seguido de odinofagia e otalgia. Se vamos correlacionar o sintoma com a localização, podemos ver ao nível da via digestiva, nós temos disfagia, odinofagia e também alguns casos de vômito, e no caso da criança mais pequena, recusa para alimentar. No ouvido temos otalgia e nas fossas nasais, rinoreia e obstrução nasal, sobretudo obstrução nasal. Na via aérea, dispneia. História prévia de corpo estranho. Dos doentes que chegam ao hospital, quantos deles dizem que ele tem corpo estranho? Muitos doentes não sabem que tem corpo estranho e é um achado radiológico ou rajante clínico durante uma observação por uma outra causa. Desses 5% não sabiam que tinham corpo estranho e vieram porque tinham zumbido, tinham hipocúsia, tinham rinoreia fétida, não sabiam, não tinham a ideia que tem corpo estranho. Qual é que é o tempo desde o incidente até o atendimento? Normalmente é 24 horas, quase 90% é 24 horas, mas os corpos estranhos da faringe, eles aparecem mais cedo. Aqui nós temos as primeiras 24 horas, quase 90% dos pacientes procuram os serviços médicos. O que é a natureza do corpo estranho? Os corpos estranhos inorgânicos são mais frequentes porque nós temos uma grande população
que ingere moedas. Qual é o teor que mais frequente nesse estudo? É metais, seguido de espinhas e algodão. A localização mais frequente nesse estudo foi esôfago, depois ouvido e faringe. Se dividirmos um dia por 3 turnos, o turno de manhã, de tarde e de noite, vemos que o atendimento é maior no primeiro turno, das 7 às 14. O atendimento pode ser feito no serviço de urgência para os casos de crianças que entram com dispneia, no serviço de urgência, onde atende qualquer tipo, adulto e criança, e sobretudo adulto, e consulta doutor. Então, o local de atendimento mais frequente, onde entraram mais corpos estranhos, foi ao nível do serviço de urgência. Tempo de evolução por localização. Todas as localizações, o corpo estranho, em todas as localizações, nas primeiras 24 horas o doente procurou o atendimento, mas na faringe, porque a moléstia é muito maior. O corpo estranho, o paciente procura nas primeiras 6 horas. As tentativas de extração estão acompanhadas de complicação. Por isso, fomos ver quantos casos tiveram uma tentativa prévia de extração. E vimos que 17% dos pacientes desse estudo houve uma tentativa de extração prévia. Os doentes não falam que essa tentativa, porque têm medo, têm vergonha e receio de que o profissional de saúde vá zangar. Mas está claro que a tentativa de extração está ligada a complicações. Quem são as pessoas que fazem a extração, a tentativa de extração? A própria pessoa, na maior parte das vezes é a própria pessoa que faz, pode ser algum familiar ou o profissional da saúde. E onde é que é feita essa tentativa de extração? Sobretudo em casa, num centro de saúde ou num outro hospital. E vimos que a maior parte das tentativas foi feita em casa. Para se entrar no hospital central, que é o maior hospital do país, o hospital quaternário, hospital universitário, é preciso ter um documento, uma referência, um documento de transferência passado por uma outra unidade sanitária. Mas os casos de urgência não precisam deste documento e os corpos estranhos é urgência e eles entram e vimos que a maior parte dos doentes que vieram com corpos estranhos, eles vieram diretamente da casa, não passaram por outra unidade. Nesse estudo, qual foi a intervenção mais realizada? Foi esofagoscopia, uma vez que tem mais corpos estranhos no esófago, e otoscopia com extração instrumental. Mas também tivemos casos de corpo estranho que passou espontaneamente. É uma população maioritariamente infantil, uma população que maioritariamente tem o corpo estranho no esófago. Nós vemos aqui que, apesar disso, nós vemos que a maioria dos corpos estranhos foi extraída sem anestesia. Sem anestesia. Dentre as complicações, nesse estudo encontramos que a maior parte das complicações estava no canal do tubo externo, seguido de esófago. No trato respiratório, quais são as complicações que nós encontramos? Nós encontramos complicações basicamente respiratórias, sufocamento e morte, enquanto que no trato digestivo é infecção, disfagia, desconforto. E se cruzamos localização e complicação, vemos que ao nível do canal auditivo externo, nós temos otite externa e laceração do canal auditivo externo. Ao nível da faringe, nós temos laceração da faringe. Ao nível do esófago, temos laceração da mucosa do esófago. Ao nível da fossa nasal, é epistaxis. Ao nível do brônquio, é atelectasia. Os corpos estranhos nasais podem complicar-se com epistaxis, vestibulite e lesões por tentativas desastrosas para extração.
a disseminação da infecção. Se o corpo estranho progrediu com uma sinusite, pode essa sinusite progredir e espalhar essa septicemia e na ação do corpo estranho, levando a pneumonia e a atelectasia. Os corpos estranhos da laringe são menos frequentes e elas acontecem normalmente quando a criança está a brincar e está a comer, ou quando está a comer e assusta. Há que fazer uma nova de Heimlich, fazer raio-x das partes moldes do pescoço, laringoscopia para extração e algumas das vezes precisa fazer uma traqueotomia prévia e fazer também corticoterapia por causa do edema da mucosa. No caso de corpo estranho da traqueia, há que fazer uma broncoscopia para extração e eventualmente uma traqueotomia. É, 10% dos pacientes não tinham corpo estranho. Em 10% dos pacientes não foi possível detectar a presença do corpo estranho. Ao nível de serviço de otorrino, a média de internamento dos pacientes com corpos estranhos foi de um dia. Muitos destes doentes são pacientes com corpo estranho no esófago e entram de noite e passam a noite na enfermaria, à espera da sua extração no dia seguinte. Outros, depois da extração, ainda ficam no hospital. Então, mais ou menos, em média, é 24 horas. Enquanto que na enfermaria da pediatria é diferente porque os doentes entram graves, com dispneia, com dificuldade respiratória muito grave e eles precisam ficar no hospital mesmo depois da extração até estarem estabilizados. Em relação aos dias, se nós gostamos dias de semana e a tentativa de extração, vemos que nos fins de semana vemos que no fim de semana houve mais casos de tentativa de extração porque as unidades sanitárias periféricas estão fechadas. E se correlacionamos dia de semana e a pessoa que tentou extrair, vemos que ao longo de todos os dias a própria pessoa é quem tenta extrair o corpo estranho, havendo um aumento no domingo por algum membro da família. A localização da tentativa de extração, onde foi feita a tentativa de extração e ao longo de todos os dias a tentativa é feita sobretudo em casa da pessoa. A maior parte dos doentes ao longo de todos os dias veio sem referência. Teve corpo estranho, sabe que tem um corpo estranho, vem para o hospital. Quais são as intervenções que mais se efetuam diariamente? É otoscopia com extração, esofagoscopia, rinoscopia e laringoscopia ou faringoscopia com lâmina. Em relação ao turno, ao longo de todos os dias, nós vemos que o turno das 7 às 14 é o mais procurado, mas no fim de semana nós temos o turno das 14 às 20. O turno da noite não é muito procurado por questões de segurança e também dificuldade de transporte. A maior parte dos doentes procura os cuidados médicos nas primeiras 6 horas ou nas primeiras 24 horas ao longo de todos os dias de semana. Nós temos um hospital ingestão de moeda diariamente. É o corpo estranho mais frequente, mas também sabemos que na sexta-feira há um incremento de ossos de galinha e espinhas, aumenta o número de pacientes com isso, porque normalmente na sexta-feira as pessoas comem um churrasco e aumenta, ou peixe e aumenta por isso os acidentes com o corpo estranho, sabendo que esses
esse churrasco está regado com muito álcool e diminui os reflexos. Tentou-se ver, fazer uma correlação entre os dias de semana e o grupo de semana, o grupo de estudantes até 9 anos e mais de 9 anos, para ver se havia alguma correlação. E não foi possível saber, haver uma não foi detectada nenhuma correlação estatisticamente válida entre os dias de semana e os fins de semana, dias laborais ou escolares, e os fins de semana e a criança de maior ou menor de 9 anos. Não há essa correlação. Mas, se nós formos correlacionar a estação do ano, verão e inverno, com o grupo etário, vimos se, de facto, existe de facto aqui uma correlação válida. Em relação ao grupo de etário e tentativa de extração, vemos que vemos que em pessoas adultas e jovens, as tentativas de extração foram muito maiores. As pessoas fazem autoextração, mas nas crianças têm medo e por isso há menos casos. Quem tentou extrair em relação ao grupo etário, nos grupos mais pequenos, de 0 a 4 anos, normalmente é o pessoal de saúde, uma unidade sanitária, enquanto que em todos os outros grupos é pessoalmente com a extração. Observando essa imagem, podemos ver que se dividirmos nos grupos etários até 18 anos e mais de 18 anos, vemos que em menores de 18 anos a disfagia foi o sintoma mais predominante por causa da ingestão de moedas que se encravavam no esófago. Aqui vemos uma moeda que passou espontaneamente e está já no tubo digestivo, já está no intestino. Em maiores de 18 anos, nós vimos que era a odinofagia por causa de há mais casos de espinha de peixe em adultos. Em relação à anestesia, nós vemos que a anestesia foi mais emprega em crianças mais pequenas, enquanto que nos adultos e em crianças maiores houve mais casos sem anestesia. Em relação à confirmação da presença de corpos estranhos, vimos que há mais casos de pacientes que aparecem nas urgências referindo corpo estranho e que na verdade não têm, sobretudo, pacientes adultos que queixam que têm um corpo estranho, faríngeo, uma espinha de peixe e que não têm. Vemos aqui que quase 20% de pacientes adultos têm essa sensação de corpo estranho e depois observamos que, na verdade, eles não possuem corpo estranho. Em relação à natureza de corpo estranho, vemos que há mais corpo estranho inorgânico no grupo etário pediátrico do que nos adultos. Em relação ao grupo etário, vemos que as moedas são mais frequentes em crianças e algodão e espinhas são mais frequentes em adultos. Nas crianças, nós vemos que há mais corpos estranhos a nível do esófago, enquanto que nos adultos é ao nível de faringe. Em relação ao ouvido, temos ligeiro aumento nas crianças, mas também temos um número importante de adultos com corpo estranho no ouvido, enquanto que nas outras localizações o corpo estranho é exclusivamente pediátrico. Se dividirmos por vias respiratória, digestiva, excluindo fossas nasais, nós vemos que na via digestiva, respiratória e temos os corpos estranhos são mais ao nível pediátrico, enquanto que no ouvido existe alguma igualdade na incidência dos casos. Os corpos estranhos são mais frequentes em rapazes,
no grupo etário de 0 a 9 anos de idade. Houve mais tentativa de extração de corpo estranho no sexo masculino, uma ligeira diferença, e o responsável pela tentativa quase sempre é pessoalmente a pessoa que tenta extrair o corpo estranho, e por sexo nós vemos que a disfagia e otalgia é o que é mais frequente nos adultos, mais frequente nos rapazes. Em relação às complicações otológicas, faríngea e esofágicas são mais frequentes e brônquicas são mais frequentes no sexo masculino, enquanto o sexo feminino tem mais complicações faríngeas. Avaliando as complicações com a pessoa que tentou extrair o corpo estranho, vemos que a laceração da faringe aparece muito quando a própria pessoa tenta extrair o corpo estranho. Normalmente, as pessoas que têm espinha tentam extrair essa espinha usando o dedo, o pão seco, escova de dente e acabam fazendo ferida. Otite externa tentam extrair com cotonete ou alguma pinça. A hemorragia nasal aparece mais quando tem mão de um trabalhador de saúde que tentou extrair um corpo estranho na fossa nasal com algum instrumento que não é apropriado ou traumatizou e provocou epistaxis. E também a laceração do canal digestivo externo, incluindo destruição da cadeia vesicular resultante de má técnica de algum profissional da saúde não especializado. Normalmente em uma unidade sanitária que não tem especialista. Em relação a sexo e confirmação da presença de corpos estranhos, nós vemos que em relação a se tem ou não tem corpo estranho, nós vimos que 91% dos casos tinha corpo estranho nas mulheres e quase 8% não tinha corpo estranho. Nos homens, esse valor é um pouco maior. Esse valor é um pouco maior. O corpo estranho inorgânico aparece mais no sexo masculino, à custa de moedas. E vemos aqui moedas aparece mais no sexo masculino. E no esófago temos mais no sexo masculino, faringe ligeiro aumento no sexo masculino, enquanto que nas fossas nasais há um pouco mais no sexo feminino. Ouvido, a situação é quase semelhante, o homem e mulher têm mais ou menos a mesma distribuição. Em relação por vias, nós vemos que nas fossas nasais nós temos ligeiro predomínio do sexo feminino. Em relação ao diagnóstico inicial de corpo estranho, o doente aparece, diz que tem corpo estranho e depois nós vamos confirmar, vimos que em 10% de casos não havia corpo estranho. Em 10% dos casos não havia corpo estranho. Qual é o sítio onde há mais casos em que o doente queixa de corpo estranho e depois não tem corpo estranho? Com história ou sem história, por exemplo, no esófago, a maioria queixa que tem corpo estranho, mas na via aérea nós temos muitos casos. Aqui vemos que no bronco, 64% de pacientes não têm história de corpo estranho. Este dado é extremamente importante
Só 30% havia suspeita de corpo estranho ou história de corpo estranho, mas 64% de pacientes não tinham corpo estranho. E se formos contar por vias, por aparelhos, vemos que na via respiratória são mais os casos que não têm corpo estranho. A aspiração do corpo estranho acontece normalmente sem testemunha. Né? E há uma mudança brusca do quadro, do estado da criança. A criança não tem nenhum sintoma e de repente começa com sintoma. Mas muitas das vezes essa criança está sozinha e ninguém viu e os pais nem imaginam que a criança colocou alguma coisa, levam para o hospital. Não há história de corpo estranho. É diferente das outras situações onde os pais e o próprio doente diz que tem um corpo estranho. Ao nível do ouvido, há mais tentativa, quase 30% de casos houve tentativa de extração do corpo estranho, mas vemos que na via aérea é impossível, ninguém tenta extrair. Nas fossas nasais também houve tentativa de extração, boca e faringe também houve tentativa de extração, mas no ouvido foram mais casos. Ao nível da boca, eh, ao nível de boca e faringe, foi a própria pessoa que tentou a extração, porque é fácil colocar dedo, colocar a escova ou alguma coisa. Nas fossas nasais, nós vemos que tem mais casos feitos por pessoal de saúde não especializado, porque as pessoas têm medo de mexer as fossas nasais. No ouvido, eh, a distribuição é parecida, mas com diferença substancial que a própria pessoa também tenta extrair. As tentativas de extração normalmente são feitas em casa. Vemos que as pessoas que dizem que têm sensação de corpo estranho, que vêm e dizem que têm algo na faringe, é muitos doentes que aparecem a dizer isso e nem sempre, efetivamente, eles têm algum corpo estranho. A maior parte das intervenções ao nível da via respiratória foi broncoscopia, ao nível do esófago foi esofagoscópio e a nível da faringe utilizou-se bastante o laringoscópio que o anestesista utiliza, que ajuda bastante para ver a orofaringe e a hipofaringe. Nas vias aéreas e digestivas, utilizou-se mais anestesia geral e quando as fossas nasais e ouvido praticamente só foi anestesia local, sem anestesia. Os corpos estranhos na via respiratória, pelo quadro dramático que dá, foram maioritariamente atendidos na pediatria. Está um quadro dispneico e normalmente os doentes vão para a pediatria, para a urgência de pediatria. Em, em um número significativo de mais de 30% de pacientes, não foi possível confirmar-se a presença de corpo estranho na via aérea. Significa que se fez uma broncoscopia e em 30% dos casos não havia corpo estranho. E isso é muito importante esse dado porque a broncoscopia é um exame com risco, principalmente em crianças mais pequenas e, sobretudo, porque utiliza anestesia geral e em crianças que estão dispneicas. Fazer uma broncoscopia para não encontrar nenhum corpo estranho é importante fazer uma boa anamnese e tentar descartar outras causas antes de enveredar pela broncoscopia. Os corpos estranhos do tipo inorgânico aparecem mais na via digestiva, enquanto que os orgânicos, como sementes, aparecem na via aérea. No ouvido também aparecem mais do tipo orgânico. O inorgânico é na via digestiva.
A tentativa de extração varia consoante o tipo de corpo estranho. Na presença de espinha e algodão, há mais tendência para extrair. As pessoas são mais propensas a tentar extrair o corpo estranho. A maior parte dos casos, a tentativa de extração foi feita pelo próprio paciente, hum, excetuando o caso de sementes e plástico que foi feito por algum pessoal de saúde. E também as sementes e plástico foi feita no centro de saúde, uma vez foi feito na unidade sanitária, uma vez que foi algum pessoal de saúde. Os corpos estranhos como sementes muitas das vezes são um achado num doente que aparece à consulta porque tem zumbido, tem hipoacusia, tem cera, tem otorreia, e é um achado clínico. O doente não tinha esse sintoma, não referia presença de corpo estranho e foi um achado. Algodão também acontece bastante, doentes não saberem que têm um corpo estranho alojado, doentes que utilizam muito cotonete. Nos casos de metais, que é, sobretudo moedas, a anestesia geral foi emprega em todos os casos. As sementes e algodão, as extrações foram feitas sempre ao nível da consulta, enquanto que o metal a nível da sala. Vemos aqui que a via digestiva encontramos mais metais e espinha. Se houver dúvidas, por favor, estejam à vontade. Pela atenção. Aí encontramos o meu e-mail, o meu WhatsApp e o meu Instagram. Qualquer dúvida podem contactar-me, por favor.